que é aquela música do Chico Buarque, né? Os Barões Descalços, né? Aquela música que ele tem sobre o Vai Passar, Sim, na avenida, um samba popular, e ele fala dos cordões de carnaval dos Barões Descalços, né? Que é o carnaval quando retrata a corte, quando retrata... Então é isso, você devia ter um país de barões descalços, de senhores analfabetos, de madames desdentadas, com toda aquela pompa que você tinha no século XIX para imitar a corte europeia. Um país, nessa época, essa formação só pode ser uma gozação, né? Não é sério, né? Você viver de casaca. E eu acho que esse humor veio muito disso, da caçoada, embora seja uma situação muito sofrida, né? Porque o país que teve escravidão até o final do século XIX, e que depois o negro foi relegado a ser... uma escravidão de outra forma. Uma escravidão de outra forma, então, em que o imigrante veio para cá também, comendo pão que o diabo amassou. Então é um país que você, para se livrar desse cotidiano difícil, você tem que ter humor, você tem que ter arte, você tem que ter vida para tocar. Você tem que ter pique para tocar a vida, né? E eu acho que isso a gente sempre teve. O humor acho que é parte da energia vital do Brasil, é parte da constitutiva da nacionalidade. Com certeza. Porque... Gilberto, quantos livros você tem publicados? 12. 12. De quadrinhos esses dois que são Não, ligados eu tenho uma coletânea de quadrinhos que eu fiz no começo dos anos 90 com as tiras que eu fazia. Eu tenho um livro infantil. Eu tenho um livro de charges, da charge da época da queda do Collor, que foi uma coletânea que eu organizei, que participava o Chico Caruso, o Paulo Caruso, o Laerte, o Negreiros, o Glauco, o Cláudios, eram 10 ou 12 cartunistas. Aí eu tenho um livro de crônicas e quadrinhos sobre o trânsito de São Paulo. Isso deve dar boas histórias. O livro é de 99. Eu vejo hoje o livro e falo, mas nós estávamos no paraíso. Porque naquela época você não tinha o problema de você ter trânsito para sair do seu condomínio. Hoje você tem um condomínio com vários prédios, o trânsito começa na hora que você liga o carro que quer sair da garagem. Isso não tinha. Eu fico vendo aquela, nossa, aquele é o paraíso. Eu quero reeditar esse livro, assim, reeditar melhorando. Aí eu tenho... Qual que é o nome desse do trânsito? Como Não Enlouquecer no Trânsito. Isso é uma grande dica. É uma grande dica. Eu quero refazer. Eu tenho um livro, uma fotobiografia do Carlos Marighella, aquele militante comunista que foi assassinado em 69 pela ditadura militar, que eu sempre lidei muito com imagem, então foi uma garimpagem que eu fiz com dois amigos, o Vladimir Saqueta e a Márcia Camargo, dois jornalistas, dessa coisa do Marighella. Depois eu fiz mais 2 livros sobre a Venezuela. Eu tenho eu fui pesquisador do IPEA durante 4 anos e pesquisei a história do desenvolvimento industrial brasileiro. Que nessa coisa de política você vai pesquisar história, economia, e aí eu fiz sobre a história do que era o Brasil nos anos 40, como é que a história do desenvolvimento industrial, quando o Brasil estava construindo a sua indústria, sua infraestrutura industrial. Faz parte da minha outra vertente tal, de pesquisa tal. Aí fiz uma biografia do Barão de Mauá, que isso foi uma encomenda, um livro sobre patrocínio. Eu tinha feito a pesquisa sobre o Ângelo Agostinho, aí uma editora estava fazendo um livro, uma exposição para Transpetro, uma subsidiária da Petrobras, uma grande exposição, e me chamou para fazer o livro, porque muito da pesquisa, eu tinha pesquisado muito século XIX, eu fiz isso. Tem um livro sobre direitos humanos, tem livro assim em várias áreas, mas acho que condensa tudo o seguinte, se for ver o que eu sou mesmo, porque eu sou um historiador, do qual os quadrinhos fazem parte, pesquisa, um pesquisador no qual você tem mais apego? Não, eu queria ser quadrinista, eu queria só fazer história em quadrinhos. Eu ia me divertir. É que não dá, a vida... Lamentavelmente a vida é dura nessa diversão, né? Porque quadrinho, apesar de dar um trabalho do cão, você tem uma satisfação imediata. É o filho que você faz toda vez. Porque você às vezes faz um desenho, você fica assim 2 dias para fazer um quadrinho, porque aquele quadrinho envolve uma pesquisa. Tem um quadrinho aí no Tocaia, que é uma vista aérea da 23 de maio, é um engarrafamento da 23 de maio, tem um helicóptero em cima. Sabe a página, Gilberto? Eu te dou aí, tá aí, essa aí. Aqui? É antes, a página anterior. Essa aí.
essa parte. Isso aí é 23 de maio. Se dá pra... E aí eu fico... Tem que botar um zoom aí. E não dá pra dar um zoom, fica só assim. Então eu tenho que pegar... comprar a página 23. É uma vista aérea da 23, então você tem que pegar o mapa de São Paulo para ver qual é o traçado da 23. Aí eu vou lá, fotografo tudo em volta para ver as lojas que tem, como é que são os prédios, detalhe dos prédios e tal, porque você vai usar aquilo na história toda. Você vai no Campo de Marte, fotografa um helicóptero, e aí você demora dias para fazer um desenho. A hora que você faz aquele desenho, você se sente um vitorioso. Ninguém sabe disso, mas parece que você fez um golaço, assim. Parece que você fez uma cesta fenomenal numa final de Olimpíada, assim, que te dá uma satisfação pessoal. Só você sabe disso. Então, aquela ego trip. Se eu entendi direito o que você falou da participação política, a sua grande preocupação, caso você venha a ser eleito, vai ser com o preconceito. Vai ser sua principal plataforma. Muito do preconceito. A questão da cultura também. Porque eu acho que você não tem como fugir disso. Né? Não tem como fugir disso. Isso é o que eu espero dos candidatos é que assim, agora o Brasil tirou esse ranço da história em quadrinhos como sendo... Eu, quando estudei, eu queria ir para a escola desde pequeno. Eu coleciono quadrinhos antes de saber ler. E eu enchi o saco da minha família, tias, tio, avô, mãe, pai, para todo mundo ler as histórias do Patinho para mim, que era do Pato Donald. E da Mônica, um pouco depois. Né? Eu ficava com um gibizinho para cima e para baixo pedindo para ler. E aí eu queria entrar na escola para aprender a ler, porque ninguém mais já tinha saco de ler para mim. Né? Então eu queria aprender a ler. Quando eu entrei, os professores tinham um ranço tão grande, falavam que história em quadrinhos deixa o cérebro preguiçoso, que você não vai ser uma pessoa desenvolvida, que você vai ter preguiça mental, e bababá, e um monte de atrocidades. E hoje você vê a história em quadrinhos dentro da sala de aula, né? Como uma grande ferramenta de ensino. Né? Você pode ensinar geografia, história, português, inclusive criar o hábito das pessoas de lerem, que é uma coisa que a gente tem um déficit muito grande, né? De leitores no Brasil. A gente pode ter um mercado maravilhoso, inclusive uma coisa até para o mercado de quadrinhos crescer, precisamos ter mais leitores. E eu queria que tivesse um pouco mais de leis para abertura, para o uso da história em quadrinhos dentro da sala de aula, como ferramenta mesmo. Eu acho que ela tem que ser como ferramenta na sala de aula. Eu acho que isso é um grande ganho, mas é você ter, não só como ferramenta, mas também como romance, como literatura. Os professores, isso está acontecendo muito, tem muita adaptação de romance. Mas o quadrinho em si, o cachalote do Rafael Coutinho e do Daniel Galera, é uma obra literária. O Day Tripper do Grampar é uma obra literária em si, não é adaptação de nada. Então ele tem que ser também um produto cultural para ser lido, consumido. E eu acho que você não tem proteção ao quadrinho. A gente tem aqui no estado de São Paulo um concurso anual da Secretaria de Cultura que dá um prêmio, que é te financiar a edição do seu livro, mas é pouco. É pouco porque quadrinho dá o trabalho de fazer um filme. Não tem aquela equipe monumental. Mas como eu estava descrevendo aí, às vezes você, para fazer um desenho, você pesquisa, você leva dias para fazer um desenho. Exato. Então, porque você numa equipe de filme, você tem um produtor, você tem um contra-regra, você tem a câmera, você tem um iluminador, tal, o quadrinho está sozinho. E isso demanda investimento, você tem que ter investimento. Nós estamos publicando muito quadrinho, mas ainda não temos um mercado de quadrinhos consolidado. O Brasil, a indústria editorial brasileira cresceu muito. Você tem pesquisas feitas aí na UFRJ, a Câmara Brasileira do Livro faz de 2 em 2 anos uma pesquisa sobre os índices de leitura. O índice de leitura no Brasil acompanha o crescimento ou a crise econômica. Aumentou muito a publicação de livros nos últimos anos, as editoras ganharam muito, as editoras maiores. Claro que você vai falar, mas quem mais ganha é o Crepúsculo, é a Meg Tabot, são os best-sellers. Não importa, as pessoas estão lendo. A filtragem se faz pelo público. Eu acho que os quadrinhos podem ter esse ascenso. Tem quadrinho que vende muito também, né? Você tem o Maurício hoje é o quadrinista que mais vende em banca. É o mercado da Mônica jovem é um absurdo. Agora, você teve também no quadrinho um problema sério, que é o seguinte: não se fala quase mais do quadrinho de banca, né? Quadrinho de gibi. Porque o que nós líamos? Você é bem novinha, mas o que o César e eu líamos é o gibi de banca. Eu cheguei a ler, nossa, muito da Turma da Mônica. É o último gibi. A gente não vê mais. É o último gibi que sobrou na... Você tem os gibis de super-heróis, mas eles custam R$12, R$14.